Da tribuna, o senador Eduardo Girão cobrou a omissão covarde do Senado Federal face ao autoritarismo crescente do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador apresentou uma série de casos de abuso de autoridade, mostrando que o Senado se omite em seu dever constitucional de realizar o controle dos atos de ministros das Cortes Superiores. Girão iniciou dizendo: olhem a que ponto chegou a subserviência nossa, da nossa Casa Revisora da República, e relatou que um ofício assinado por quase 20 senadores foi ignorado ao longo de meses, com o mero pedido para visitar um preso político, o que é uma prerrogativa de senadores. O senador Eduardo Girão relatou sua visita ao ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, apontando as ilegalidades na prisão. Girão lembrou que a alegação para a prisão de Vasquez é que ele teria impedido pessoas de votarem e mencionou: olhem só, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, e eu jamais vou esquecer porque eu estava assistindo ao vivo, disse: não, mas essas fiscalizações, ninguém deixou de votar por causa disso. O cara está preso há 11 meses e eu vou ler aqui um pouco da história desse preso político que envergonha uma nação que se diz ainda democrática. O senador relatou que o preso político se encontra doente e lembrou o caso de Clezão, outro preso político do ministro Alexandre de Moraes, que morreu no cárcere. Girão disse: é muito preocupante, ninguém nunca vai se esquecer em sã consciência, ao botar a cabeça no travesseiro e dormir, do caso do Clezão, que no ano passado, preso político, morreu sob a tutela do Estado também na Papuda. 2 filhas adolescentes, a esposa, jovens, perderam o pai, mesmo a PGR dizendo que ele tinha que sair. Ao lembrar que Silvinei Vasquez era um servidor exemplar, Girão disse: esta é mais uma injustiça cruel e arbitrária. Vivemos um dos períodos mais críticos da nossa história, com a completa inversão de valores. Assistimos a uma sucessão de abusos de autoridade cometidos por ministros do STF, com o lamentável silêncio de parte expressiva da grande mídia e omissão sim, covarde desta casa, que se nega a cumprir o seu dever constitucional. O senador prosseguiu: o famigerado inquérito de 8 de janeiro é um verdadeiro festival de injustiças e arbitrariedades que tenta impor a narrativa insustentável de que pessoas portando bandeira do Brasil e Bíblia seriam perigosos, capazes de derrubar um governo e destituir um Supremo Tribunal Federal em pleno domingo. Isso poderia muito bem funcionar como enredo de uma comédia, mas é, na realidade, uma grande tragédia. Girão mencionou ainda o caso, classificado como surreal, de uma cabeleireira presa porque escreveu "Perdeu Mané" em uma estátua com batom. O senador disse: Débora está sendo processada pelos seguintes crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não riam, isso é sério. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito com batom. Associação criminosa armada com batom. Deterioração do patrimônio tombado com batom. Dano qualificado pela violência com batom. Grave ameaça ao patrimônio da União com batom. Meu Deus do céu! O senador comparou com o caso da mulher de Sérgio Cabral, que mesmo condenada por crimes como lavagem de dinheiro e corrupção passiva, pôde ter prisão domiciliar para cuidar dos filhos, o que foi negado à cabeleireira. O senador prosseguiu trazendo exemplos. Ele disse: mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não está satisfeito, continua agindo como um verdadeiro ditador da toga. Recentemente, fez uma verdadeira intervenção autoritária na primeira vara federal de Maringá, determinando a extinção de um processo em que um juiz da primeira instância condenou a União a pagar a indenização de R$20 mil ao ex-deputado Homero Marchese, do Novo, do meu partido no Paraná,
por ter tido suas redes sociais bloqueadas no inquérito das fake news. Além disso, Moraes também determinou que o caso seja analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, visando com isso claramente intimidar o juiz. Girão lembrou ainda as decisões contra a rede social X, antigo Twitter. Outro recente abuso, com claro sinal de perseguição, ocorreu com a plataforma X. O ministro ordenou que fossem excluídos conteúdos que criticavam um político brasileiro e deu um prazo de 2 horas, sob pena de multa diária de R$100 mil. Apesar de a plataforma ter cumprido a determinação, mesmo assim foi aplicada uma multa de R$700 mil. Elon Musk fez esta correta e justa crítica, abro aspas, a lei está violando a lei, porque ele tinha dito que a lei é o Alexandre de Moraes. O senador afirmou, eu preciso aqui repetir mais uma vez deste bicentenário Senado Federal da República do Brasil. Um único homem, sem nenhuma legitimidade popular, vem ferindo frontalmente o Estado democrático de direito com a cumplicidade silenciosa de parte expressiva da grande mídia brasileira e a omissão do Senado Federal, que foge ao seu dever constitucional de abrir um processo de impeachment. Até quando? Até quando esta casa vai continuar suportando tantas e tão graves injustiças, sendo humilhada dia sim, dia não? Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, senador, meu querido irmão veneziano Vital do Rego. Saudações ao senador Paulo Paim por ter cedido o seu lugar para a minha fala, porque eu estou agora correndo lá para a CPI de apostas esportivas. E eu daqui a pouco vou também. O senador veneziano vai. Hoje vai ser importante lá. Vamos ouvir o ex-braço direito do ministro da Economia, Haddad, sobre uma denúncia de propina de 35 milhões e um requerimento de minha autoria. Eu queria, caras senadoras, caros senadores, funcionários dessa casa, assessores, você brasileira, brasileiro que está nos ouvindo,
Olha a que ponto chegou a subserviência nossa, da nossa Casa Revisora da República. Depois de 7 meses de espera, finalmente recebemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes para simplesmente mais de uma dezena de senadores que assinaram um pedido. Fomos somente agora, repito, 7 meses depois, autorizados a fazer a visita ao preso político Silvinei Vasquez, detido há 11 meses na penitenciária da Papuda, sem que tenha nenhuma acusação de participação nos acontecimentos de 8 de janeiro. O caso dele é a fiscalização durante as eleições. Olha só, que inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, e eu jamais vou esquecer, porque eu estava assistindo ao vivo, disse: não, mas essas fiscalizações, ninguém deixou de votar por causa disso. O cara está preso há 11 meses, e eu vou ler aqui um pouco da história desse preso político, que envergonha uma nação que se diz ainda democrática. Portanto, ontem, eu e o senador Jaime Bagatoli fizemos a visita e constatamos mais um caso de preso político com problema de saúde e depressão. Nesses últimos meses, ele já perdeu 14 quilos, o Silvinei. Inclusive, toma vários remédios diariamente. É muito preocupante, senhor presidente. Ninguém nunca vai esquecer, de sã consciência, botar a cabeça no travesseiro e dormir, do caso do Clezão, que no ano passado, o preso político, morreu sob a tutela do Estado também na Papuda. 2 filhas adolescentes, a esposa, jovens, perderam o pai. Mesmo a PGR dizendo que ele tinha que sair. Silvinei tem várias graduações universitárias, ciências econômicas, direito, administração de empresas e segurança pública. Um servidor público exemplar, senador Marcos Rogério. Ele tem especialização em gestão organizacional, mestrado em administração, doutorado em direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Além de toda essa extensa bagagem intelectual, fez inúmeros cursos de especialização em operações policiais especiais. Depois de cumprir uma brilhante carreira na Polícia Rodoviária Federal, foi promovido à posição mais elevada de diretor-geral, se aposentando com méritos em 2023. Detalhe, ele foi o chefe de polícia que teve recorde de apreensão de drogas e de dinheiro durante as eleições também. Talvez esse seja o problema dele. Mais de 20 milhões feito apreensão de dinheiro para compra de voto durante o período das eleições. Olha só o prêmio que esse servidor está ganhando, que esse brasileiro está ganhando por fazer o que é correto. Essa é mais uma injustiça cruel e arbitrária. Vivemos um dos períodos mais críticos da nossa história com a completa inversão de valores. Assistimos a uma sucessão de abusos de autoridade cometidos por ministros do STF, com o lamentável silêncio de parte expressiva da grande mídia e omissão sim, covarde dessa casa que se nega a cumprir o seu dever constitucional. O famigerado inquérito de 8 de janeiro é do verdadeiro festival de injustiças e arbitrariedades que tenta impor uma narrativa insustentável de que pessoas portando uma bandeira do Brasil e Bíblia seriam perigosos terroristas, capazes de derrubar um governo e destituir um Supremo Tribunal Federal em pleno domingo. Isso poderia muito bem funcionar como um enredo de uma comédia, mas é, na realidade, uma grande tragédia. Dentre tantos casos surreais, quero hoje destacar apenas um deles, também. Débora Rodrigues dos Santos é uma mãe exemplar de 2 filhos, Caio com 9 anos e Rafael com 6. Ela é cabeleireira e evangélica. Está presa há 1 ano e 3 meses na penitenciária feminina do Distrito Federal. E qual o gravíssimo crime cometido por ela, senhoras e senhores? Pichou com um batom
uma estátua de frente ao STF com os seguintes dizeres: perdeu, mané. Repetindo uma frase dita pelo próprio hoje presidente do Supremo, quando foi questionado por um cidadão nas ruas de Nova York. Caso essa pichação tivesse acontecido em qualquer outro lugar, em qualquer outro dia, ela responderia pelo ato de vandalismo. E tem que pagar pelo ato de vandalismo, mas de acordo com a lei. Mas como aconteceu no dia 8 de janeiro, e numa estátua do, abro aspas, inatingível, abro aspas de novo, infalível Supremo Tribunal Federal, Débora está sendo processada pelos seguintes crimes. 1. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não riem! Isso é sério. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com batom. Associação criminosa armada, com batom. Deteriorização do patrimônio tombado, batom. Dano qualificado pela violência, batom. Grave ameaça ao patrimônio da União, com batom. Meu Deus do céu. Sua defesa já fez 8 pedidos para que responda o processo em liberdade, todos negados. Mas esse pedido está amparado em vasta jurisprudência e principalmente no artigo 318 do Código do Processo Penal, que garante o direito de mães com filhos pequenos cumprirem suas penas em prisão domiciliar. Direito esse concedido, agora olhem só, imediatamente a Adriana Anselmo, condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade. Agora olha onde é que aquele servidor, Silvinei Vasquez, aquele homem honrado do Brasil, cumpridor dos seus deveres, com méritos, olha só onde é que ele está, lá na Papuda, onde teve políticos corruptos preso, onde o Marcola está lá. Olha que loucura que a gente está vivendo de inversão de valores na nossa nação. É impossível se calar diante disso. A Adriana Anselmo, ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, repito, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade hoje. Mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não está satisfeito. Continua agindo como um verdadeiro ditador da toga. Recentemente fez uma verdadeira intervenção autoritária na primeira vara federal de Maringá, determinando a extinção de um processo em que um juiz da primeira instância condenou a União a pagar a indenização de R$20 mil ao ex-deputado Romero Marquesi, do Novo, do meu partido do Paraná, por ter tido suas redes sociais bloqueadas no inquérito das fake news. Olha só, presta atenção. Além disso, Moraes também determinou que o caso seja analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, visando com isso claramente intimidar o juiz. Outro recente abuso, com claro sinal de perseguição, ocorreu com a plataforma X. O ministro ordenou que fossem excluídos conteúdos que criticavam um político brasileiro e deu um prazo de 2 horas sob pena de multa diária de R$100 mil. Apesar da plataforma ter cumprido a determinação, mesmo assim foi aplicada uma multa de R$700 mil. Elon Musk fez essa correta e justa crítica. Abro aspas. A lei está violando a lei. Porque ele tinha dito que a lei é o Alexandre de Moraes. 1 minuto para encerrar, senhor presidente. Não vou passar mais do que isso. Eu preciso aqui, senhoras e senhores, repetir mais uma vez desse bicentenário Senado Federal da República do Brasil. Um único homem, sem nenhuma legitimidade popular, vem ferindo frontalmente o Estado Democrático de Direito com a cumplicidade silenciosa de parte expressiva da grande mídia brasileira e a omissão do Senado Federal, que foge ao seu dever constitucional de abrir um processo de impeachment. Até quando? Até quando essa casa vai continuar suportando tantas e tão graves injustiças, sendo humilhada dia sim, dia não?
Encerro com esse pensamento do líder pacifista Martin Luther King. Momentos de sombras a gente tem que lembrar desses humanistas pacifistas. Nossa vida começa a terminar quando nos calamos diante daquilo que importa. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Senador Paulo Paim.